Bom, pessoal, essa é a aula de deslocamentos populacionais que está dentro da nossa temática de população. Então, a gente tem aí geografia humana, demografia, que eu vou falar sobre população, e dentro disso eu falo do deslocamento das pessoas e da ocupação do espaço. Isso é muito importante porque dentro de geografia humana a gente também vai estudar um pouco de urbanização, por exemplo, e tudo isso tem a ver com o deslocamento das pessoas, claro, tá? Saibam o seguinte, o deslocamento populacional, ele pode ser temporário ou permanente. E apenas no caso de ser permanente que a ONU vai chamar de migração. No caso temporário, ela vai falar de deslocamento populacional, apenas. Os dois são tipos de deslocamento, mas eu só posso chamar de migração quando for uma migração, um movimento permanente, com intenção de fixar residência. Esse é um conceito bem importante para você, tá? A gente precisa entender aqui, eu vou falar um pouquinho do temporário e depois do permanente eu vou fazer outras diferenciações, tá? No movimento temporário, eu tenho dois nomezinhos que você precisa saber, que é o movimento sazonal, que não tem nada a ver com sazon no caso, e o movimento pendular. Esse talvez tenha a ver com pêndulo. O que acontece? Os dois são movimentos temporários, sem a intenção de fixar residência. Só que o que vai diferir dos dois é o tempo, tudo bem? Então veja, o movimento sazonal é um movimento que demora meses. Olha o meu calendário muito bem desenhado aqui. Eu vou explicar, caso você não tenha entendido, o que está em vermelho é o tempo que a pessoa está viajando, depois ela voltou, sim? O movimento sazonal é muito comum, por exemplo, para pessoas que têm trabalhos que são também sazonais, como do campo. Então, já foi muito comum no nosso país, hoje tem uma redução, mas já foi um grande fluxo, as pessoas que vinham do Nordeste para o Sudeste, faziam o corte da cana e retornavam para o Nordeste. Veja, durava um tempo determinado, meses, tudo bem? O corte da cana, perfeito? Então não tinha intenção de fixar residência. O outro movimento que nós temos, aí tem a ver com pêndulo, porque pêndulo que me consta vai e volta rapidinho. Um pêndulo é o movimento pendular é aquele que dura um dia, poucas horas. Por exemplo, as pessoas que saem de uma cidade dormitório, de uma cidade menor, e vão trabalhar ou estudar numa cidade maior. Por exemplo, a grande parte das pessoas de Mirassol, de Badi, que vem trabalhar ou estudar em Rio Preto e depois, no final do dia, retorna para a sua cidade. Então, o movimento não chega a ser uma migração, é um deslocamento populacional temporário. Durante o dia, essa cidade, onde eu tenho uma educação maior ou mais opções de escola, onde eu tenho mais opções de emprego, vai ficar lotada, mas durante a noite essas pessoas retornam para as suas cidades dormitório, beleza? Além do movimento temporário, como eu disse para vocês, eu tenho o permanente, que vai ser classificado em termos de migração. Esse movimento permanente de migração, ele tem dois conceitos que você precisa, atualmente não é caído no vestibular, é assim, uma cachoeira no vestibular, que é o conceito de refugiado e de migrante. Veja, os dois são deslocamentos permanentes, com intenção de fixar residência e, portanto, migração. Mas é muito diferente quando eu me refiro a uma pessoa enquanto migrante e enquanto refugiado. Quando eu estou falando do migrante, é uma migração espontânea. Ela se dá por motivos de um emprego em outro lugar, ou ainda motivos econômicos, a área que a pessoa está vivendo não está muito bem economicamente, ela migra para uma área que a economia é melhor. Ou ainda a pessoa vai estudar em outro lugar e passa bastante tempo nesse lugar, decide fazer a universidade, então fixa a residência naquele lugar. Enfim, o movimento do migrante é uma migração que ele não é forçado a fazer, tudo bem? Já o refugiado está dentro das migrações forçadas, porque aqui eu vou ter uma situação ou de guerra, ou de uma situação ambiental, ou uma perseguição política, ou uma perseguição religiosa, ou uma perseguição porque a pessoa é homossexual, por exemplo. Então, esse tipo de deslocamento é um deslocamento que eu vou chamar a pessoa de refugiado. Isso é importante porque perceba o seguinte, ambos
são protegidos pela Declaração Universal dos Direitos Humanos no tocante à dignidade humana. Perfeito? Ou seja, eu não posso tratar um migrante de forma degradante, tudo bem? Porque enquanto pessoa ele já tem o quesito número 1 para ter aí o direito total humano, que é o primeiro, dignidade humana. Entretanto, o refugiado, ele vai ter dentro da Declaração Universal dos Direitos Humanos um artigo específico para ele, que é o artigo de número 14, tudo bem? Esse artigo de número 14, ele vai falar assim: toda pessoa vítima de perseguição tem direito de buscar e gozar asilo em outro país. Veja, tem um artigo específico para os refugiados, mas além disso, eu tenho o Estatuto do Refugiado de 51 e uma outra convenção complementar em 67 que protegem os refugiados. Sobretudo, claro, os países que são signatários. Dentre esses países, eu tenho os países europeus, os Estados Unidos, uma série de países que hoje vêm desrespeitando tratados anteriormente assinados. Tudo bem? Então é por isso que eu preciso diferenciar na minha fala o refugiado do migrante. Já já a gente vai falar mais do refugiado. Eu quero que você tenha atenção que nos dois casos, na verdade em todos os casos, mas sobretudo nos dois casos, eu tenho a área que recebe pessoas é uma área de atração. Seja porque essa área tem uma condição econômica favorável, uma saúde favorável, um IDH, tudo bem, favorável, seja porque essa região tem paz ou respeita aquilo que a pessoa, por exemplo, no caso de uma perseguição religiosa, a pessoa é um refugiado, ela vai para um lugar de atração em termos de tolerância religiosa. Naquela região é possível você expressar a sua religião. Já a área de repulsão é a área que eu tenho uma situação econômica ruim, não tenho saúde, tenho IDH mais baixo, e aí, ou uma área que eu tenho uma guerra, ou uma área que eu tenho perseguição, tudo bem? Então, área de repulsão e área de atração. Isso serve para os dois casos. Eu quero falar com vocês um pouquinho dos migrantes. Vocês sabem muito bem que no nosso país nós temos a ocupação do espaço, isso você vai ver melhor em História do Brasil, mas a ocupação do espaço, ela se dá através das atividades econômicas e também da migração, tudo bem? Em termos internacionais e migração interna. Prestem atenção comigo, quando a gente olha para o Brasil, a gente precisa notar que a chegada dos portugueses se dá pelo litoral. Essa chegada pelo litoral vai determinar essa ocupação nessa região. Inicialmente, de 1500 a 1555, não há aí, quer dizer, 1530 já começa a fixar, mas de 1500 a 1555 a exploração é do pau-brasil. Então, na região onde há pau-brasil, no litoral onde há o pau-brasil, nós temos a extração, vocês sabem lá da história, que é para a retirada da tinta vermelha, extremamente valorizada, e o uso da madeira para os móveis. Depois, em 1530, eles começam a perceber que o solo do Nordeste vai ser bastante atrativo, uma sapê ou uma sapé, a depender da região do país que você está, no caso. É um solo extremamente fértil e ele vai ser propício para algo que estava começando a ganhar o coração dos europeus ali, que era o açúcar extraído da cana. Portugal conhecia a técnica, logo resolveu aplicar no nosso território. Não se esqueça que nesses momentos e em todo o processo de colonização, eu tenho uma interiorização dos indígenas que estavam por todo o território, foram mortos, né, tem um genocídio indígena e vários deles fogem para a área região amazônica. Tanto é que hoje, quando eu olho em termos de terras indígenas, grande parte dessas terras estão no norte, não estão nas áreas ocupadas originalmente. Tudo bem? Então isso também tem a ver com a ocupação. Não se esqueça que o tema é deslocamento. Então, houve um deslocamento dos indígenas fugindo dos portugueses. Depois, pessoal, claro, logo na cana-de-açúcar a gente já tem a aplicação da mão de obra escrava africana. Veja, essas pessoas elas não são escravos, eles foram feitos escravos e são trazidos para o nosso país através do tráfico negreiro, dentro de um contexto de capitalismo comercial, onde vendia-se tudo, inclusive seres humanos,
e eles são trazidos para o nosso território. Essa migração intensa, forçada, compõe a nossa estrutura étnica, então é um deslocamento populacional importante, tá? Bom, não se esqueçam que essa sociedade do açúcar, ela vai precisar de uma infraestrutura. Então eu tenho pecuária e também uma produção de algodão entrando no território, na região do sertão, percebe? Então olha só, eu tenho mais uma parte da ocupação do espaço. Depois ainda drogas do sertão, mais adiante o ciclo da borracha, que inclusive aí a gente adquire um bem inestimável do Acre, né, em 1903 pelo Tratado de Petrópolis, né, por 2.000 libras esterlinas, mas não se esqueça que o ciclo da borracha está ligado também a uma crise da seca que a gente tem no Ceará. As pessoas fogem porque são atraídas para uma região que economicamente está favorável, que é a região do ciclo da borracha, que se liga em termos de exterior também, porque essa borracha, esse látex era utilizado inicialmente, hoje não mais, para fazer pneu, e a gente tinha aí um processo de segunda revolução industrial. Percebe? Está tudo muito interligado, tá? Depois não, mas um pouquinho antes, na verdade, a gente tem o ciclo da mineração, porque vai sair atrás de indígena, acha ouro, bandeirantes, tem a ocupação de Minas Gerais, sobretudo, mas também do centro-oeste. Depois tem a ocupação no século XIX, começo do XX, pelo café da região do Vale do Paraíba e essa interiorização que leva consigo toda uma infraestrutura de ferrovias, tudo bem? De cidades, aliás, nós somos fruto disso, né, a nossa região, e percebam que isso dá uma ocupação maior ao território brasileiro, cada vez mais se interiorizando. E por fim, quando nós temos a crise de 29 em 29 eu ia falar, que ridículo, em 1929, na sequência governo Vargas e o investimento na substituição de importações, o que vai fazer com que ele aproveite o capital acumulado do café e faça as indústrias de base ali, Companhia Siderúrgica Nacional em Volta Redonda, a Petrobras, a Companhia Vale do Rio Doce, né, que hoje não é mais do Estado, já faz parte da iniciativa privada. Isso tudo vai gerar posteriormente indústrias cada vez mais potentes, como a indústria automobilística, que vai se concentrar nessa região. Não se esqueçam, em termos de ocupação do espaço, que essa área densamente povoada tem essa sequência de povoamento. Hoje, quando eu olho a densidade populacional brasileira, eu vou perceber que ela se concentra no litoral brasileiro e uma entrada no sudeste brasileiro. Isso tem a ver com economia e depois, posteriormente, hoje em dia já há um outro processo, porque no começo da indústria eu tenho uma economia de aglomeração. O que é isso? É legal, é econômico estar perto. Vamos pensar sobre isso. Se eu tenho uma fábrica de carros, eu preciso de um lugar que tenha uma fábrica de pneus muito perto. Então é econômico essas indústrias estarem perto. Então no início a indústria vai ser concentrada. Hoje em dia eu já tenho movimentos, o que já tem aparecido nas provas, e eu só vou tirar a última caneta certa, claro, eu tenho movimentos de desconcentração industrial, porque eu tenho uma deseconomia da aglomeração. Se eu falar para você, olha, você vai instalar a sua empresa, instala em São Paulo, o que você vai falar? Tá doido? Instalar em São Paulo, em IPTU muito alto, um valor de metro quadrado muito alto, um trânsito caótico, não é mais econômico estar perto, tudo bem? Essas indústrias, elas começam a sair da região central do país, rumo ao interior, ao sul e ao nordeste, tudo bem? Essa desconcentração industrial gera o fenômeno que a gente vai estudar lá na frente, chamado guerra fiscal, uma disputa, né, em termos de incentivos fiscais por quem vai ficar com essas indústrias, qual estado vai ficar com essas indústrias. Isso é interessante porque esse movimento da indústria gera um movimento populacional também, porque eu vou criar novas áreas de atração. Essas novas áreas de atração geram, no caso do Nordeste, uma migração de retorno, questão constante na FUVEST nos últimos anos. Tudo bem? Veja, falamos do Brasil, agora eu quero destacar para vocês nessa última parte da aula a questão dos refugiados em termos mundiais. Tudo bem? Quero olhar com vocês aqui no mapa as regiões que eu tenho a maior origem
tema de questão da Unesp e cobrou cru. Não tinha um mapa, não tinha um gráfico, só tinha a pergunta. No atual momento, tudo bem? Em termos de origem dos refugiados, quais são os países de onde eles saem? E aí a resposta era lá clara, 3 paizinhos ali, Síria, Afeganistão e Somália. Uma questão difícil, não tinha nada nem para você analisar. Por que a Unesp cobrou isso? Porque está o tempo inteiro na mídia. Então, a obrigação de Vossa Senhoria saber, tudo bem? Então, veja, prestem atenção comigo. A maior origem dos refugiados está ligada hoje a conflitos. Claro que esses conflitos têm uma concentração, né? Uma concentração no Oriente Médio, no continente africano. Aqui eu tenho algumas questões que eu vou abordar com vocês de Ásia, mas atualmente eu também tenho, por exemplo, o caso da Venezuela, tá? Vem todo mundo para o Brasil? Não, vem uma parte para o Brasil. A maioria não prefere nem vir para o Brasil, porque aqui no Brasil vários deles não estão recebendo visto de refugiados. Então é melhor ir para a Colômbia, por exemplo, que lá recebe. Vejam, a origem desses refugiados está ligada, sobretudo, a crises envolvendo guerras. A situação da Síria é uma situação que se alonga já há anos, desde a Primavera Árabe, quando o governo Bashar al-Assad não saiu do poder e gera todo um conflito que hoje tem Bashar al-Assad de um lado, apoiado pela Rússia, rebeldes do outro, apoiado pelos Estados Unidos e algumas potências europeias, e o Estado Islâmico, ainda que hoje, perde força, tudo bem? A questão do Afeganistão, que é um Estado falido, não do ponto de vista de dinheiro, um Estado com pouca infraestrutura, mediante as intervenções anteriores dos Estados Unidos na guerra contra o terror, e depois ainda a Somália, onde eu tenho uma situação também de um Estado falido, onde eu não tenho uma força, um poder central considerável, eu tenho grupos como Al-Shabaab, atenção, eu disse Al-Shabaab, não Al Jazeera, e ainda o movimento dos piratas, tudo bem? Então, esses são os principais países de origem. Aí você deve pensar, nossa, vai todo mundo para a Europa. Por quê? Obviamente, hoje se a Europa está reclamando tanto disso, se só a Europa aparece na mídia, é certeza que grande parte desses refugiados vão para a Europa. Mas não é isso que acontece. Se a gente olha para os dados, em termos de destino, de pensando em todos os refugiados do mundo, em termos de destino, eu tenho Oriente Médio e África como os principais destinos. E você fala, mas como assim? É porque essas migrações intra-regionais têm maior peso, até porque as pessoas não têm dinheiro para chegar até a Europa, não tem condições de migração até a Europa. Então, por exemplo, uma grande parte das pessoas da Síria vão ali para a Turquia, para o Líbano, para a Jordânia. Né? Na Jordânia nós temos um campo de refugiados, um dos maiores do mundo. Imenso, é uma cidade já se reorganizou a ponto de vista de ter comércio naquela área. Tá? Nós temos no continente africano grande parte das origens. Sudão do Sul, por exemplo, é uma origem. As pessoas migram para os países do lado, que não estão em situação muito melhor que o Sudão, tudo bem? Mas que é uma questão de sobrevivência. Nenhum refugiado sai do seu país de origem porque ele quis, porque ele quer conforto. Na verdade, ele quer sobreviver. Bom, Oriente Médio e África são os principais destinos. Depois, gente, eu sei que o Oriente Médio faz parte da Ásia, mas em geral a gente faz essa separação para ficar mais claro o número, para ele ser mais verdadeiro. Depois, Ásia e Oceania. Na Ásia eu tenho um movimento interessante da região do Mianmar. Eu sei que você não sabe onde esse país fica, então, pelo amor de Deus, olha no mapa. Show? Ele tem um nome legal ainda, Mianmar, dá para fazer várias cantadas a partir disso no WhatsApp. Eu já pensei em muitas aqui. Bom, lá no Mianmar nós temos um grupo de muçulmanos que é perseguido religiosamente por budistas. Sim, budistas, aquela galera... Essa galera está perseguindo os muçulmanos e os muçulmanos estão migrando intrarregionalmente. Inclusive, o número de refugiados já corresponde à população de Rio Preto, 500 mil. Tudo bem? Bom, além disso, Américas e só, em último lugar na nossa lista, Europa, com apenas 6% dos refugiados do mundo. E aí você deve pensar, professora, mas só 10%, então do que eles estão reclamando? É o que eu também penso em alguns momentos. Veja, o principal fluxo se dá pelo Mediterrâneo e através da Turquia e leste europeu.
Atenção aqui. Quem consegue chegar à Europa, isso é grosseiro de dizer, mas é como se fosse a nata dos refugiados. É o refugiado que tem mais dinheiro, dentro dos refugiados não tem nenhum dinheiro, entendeu? E olha só que interessante, a Europa tem territorialmente um espaço menor. Claro que isso faz ficar mais evidente a presença dos refugiados. Mas além disso, os refugiados ocupam postos de trabalho que os europeus não querem, mesmo com o desemprego. Então, se você vai num hotel, se você vai num restaurante, você vê pessoas que pelo sotaque você percebe que não são daquele país. Logo, esse fatorzinho acaba fazendo com que o europeu, veja, um europeu desempregado, né? Sei lá, um advogado desempregado. Ele olha, vai no restaurante, vai no hotel e começa a perceber que tem um monte de gente de outros países. A impressão que dá é que ele não tem emprego porque tem muito refugiado no país dele. E que os refugiados tiram os direitos sociais porque tem que ser assistidos pelo Estado. Mas, na verdade, este europeu médio não pensou a longo prazo, porque a Europa, na real, passa pela 4ª fase da transição demográfica que vimos na aula anterior. Então, a Europa vai precisar de mão de obra jovem. E olha que interessante, a maior parte desses refugiados são jovens. Então, eles não são ruins para a economia, eles são bons para a economia. A médio prazo, na verdade, eles já são bons para a economia. Então, a Europa precisa repensar isso. E os atentados terroristas? Veja, também é uma causa de xenofobia. Eu tenho medo dos terroristas porque eu tenho medo dos refugiados porque potencialmente eles são terroristas. Né? Eu crio um estereótipo para me defender daquilo. Quando eu não sei o que é, eu crio um padrão para tentar me defender daquilo. Perceba o seguinte, a xenofobia exclui os refugiados e as pessoas de outros países. Esses excluídos, uma parte vai para o suicídio muitas vezes, outra parte fica simplesmente excluída naquela sociedade e uma outra pequena, minúscula parte, uma porcentagem de 0,0001, vai nesse ciclo de exclusão se alimentar com materiais do Estado Islâmico, por exemplo, e virar um lobo solitário. Uma pessoa que não tem um contato direto com o Estado Islâmico, mas se inspira nesse grupo e aí faz um atentado, como aqueles atentados de carro, atentados até mesmo com bomba. São casos muito pequenos, assim, em termos de número, em termos de terrorismo, em termos de refugiados, representam uma porção da população muito pequena, mas que faz um grande estrago e que, portanto, ganha visibilidade e acaba gerando mais xenofobia, porque o medo gera a classificação e a xenofobia. Como acabar com esse 0,011% que faz um grande estrago? Se você não tiver xenofobia, você inclui as pessoas. Se você tiver a inclusão das pessoas, é bem menos provável que esses atentados pela exclusão aconteçam. Então a chave está, na verdade, na própria xenofobia. E não se esqueçam que o conceito de xenofobia pelo Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados, a Acnur, que é a agência da ONU para isso, o conceito de xenofobia é a percepção ou aversão a tudo que se percebe estranho à identidade nacional. Observe o que eu disse para vocês. A aversão, tudo bem? A exclusão, a aversão a tudo que se percebe alheio, diferente, estranho, estrangeiro à identidade nacional. Logo, uma barba típica muçulmana, e aí eu já ligo muçulmano e árabe, que são coisas diferentes, eu disse para vocês, ela vai acabar gerando um estranhamento com relação à identidade nacional. E é por isso que ela vai ser classificada. Se eu tenho uma aversão com relação a isso, eu vou classificar em termos de xenofobia. Não se esqueçam que a identidade nacional é um mito que criou-se para que os estados nacionais existissem. Logo, a xenofobia ela é tão irracional que ela se fia em algo que é mitológico, algo que, na verdade, não existe. Porque a identidade nacional, apesar de ser importante para a unidade dos estados nacionais que nós temos hoje, ela sofre um hibridismo muito grande. Em termos de globalização, não dá para falar em identidades nacionais intocadas. Tudo bem? Então, a xenofobia ela é irracional de qualquer ponto de vista. Bom, pessoal, eu acho, me parece, pelo meu tempo, pela quantidade de coisas que eu disse nessa aula, que é isso. Eu espero que tenha ficado claro e um beijo, até a próxima.